Boa tarde. Um cinejornal informativo da Agência Nacional de 1949, numerado como volume 1, número 159, é recuperado como parte da preservação da história de Ouro Fino. E quem está à frente desse projeto é a arquiteta e pesquisadora e também escritora Beatriz Magalhães, que é a convidada de hoje do Espaço Livre da Rádio Difusora. Beatriz, é um prazer tê-la aqui no Espaço Livre para contar um pouco sobre essa história. Boa tarde. Boa tarde. Beatriz, como surgiu essa vontade, essa iniciativa de você participar de um resgate da história da cidade? Há alguns anos atrás, eu sou pesquisadora da vida do Almeida Fleming, o cineasta pioneiro de Ouro Fino. Então, eu estive em Ouro Fino em 1998, por ocasião do aniversário, com a presença do Francisco de Almeida Fleming, onde foi projetado um vídeo feito, teve como diretor o José Américo Ribeiro, e eu fui assistente de direção desse vídeo, entrevistei o Fleming em São Paulo, e nessa ocasião, porque eu estava tratando de um assunto de cinema em Ouro Fino. A minha tia, casada com um tio meu, Luiz Paulini, a Ilka Qualia Paulini, ela me confiou um filme do bicentenário de Ouro Fino. Ela me passou a lata com o filme dentro, mas sem nenhum rótulo nem nada. Eu, chegando em Belo Horizonte, essa telecinagem, na época, ficava muito cara, a gente não conseguiu fazer. E isso ficou guardado. E recentemente, com a digitalização, eu fui fazer digitalização de alguns trabalhos meus, levei o filme para fazer um orçamento e então isso já era uma coisa mais ao alcance, dizendo em termos de custo. Eu imaginei de fazer uma ação entre amigos de Ouro Fino que quisessem contribuir para a gente recuperar esse filme, porque inclusive ele já estava, pela idade, já sofrendo um risco de se perder, porque é uma película que pode se deteriorar quimicamente e também pode se inflamar, né, espontaneamente. Criei um grupo no WhatsApp que chama Filme Bicentenário Ouro Fino e entrei em contato com a filha dessa minha tia, quer dizer, a minha prima Bruna Paulini Barbosa, para que a gente então iniciasse um contato mais boca a boca com as pessoas que pudessem se interessar em participar do projeto. E isso ganhou bastante adesões, então nós já ficamos muito animados e realmente o grupo foi se formando e muitas trocas foram feitas, foi um encontro muito interessante, tendo em vista assim, a memória, a preservação da memória de hoje. E isso no aniversário, né? Vamos dizer assim, no mês de aniversário da cidade, bem propício para reunir essas pessoas, contar a história dentro desse grupo de rede social. Exatamente. Nesse intervalo, o filme, assim que eu vi que a gente já tinha um valor que dava para dar prosseguimento ao projeto, ele já foi digitalizado e, no momento, eu estou fazendo a listagem dos apoiadores para que isso conste, né, no final do filme, para que essa memória seja também preservada daqueles que quiseram contribuir, porque não foi feita apenas a digitalização, foi feita também uma limpeza, uma higienização do filme. Eu adquiri um carretel de 35 milímetros, porque ele não estava acondicionado adequadamente, estava num batoque. Agora a gente vai passá-lo para esse carretel e com isso ele pode até ainda ter uma vida, vamos dizer, se algum outro processo mais moderno, mais avançado aparecer, a gente pode tornar a fazer uma cópia. Esse tipo de filme ele tem que ser guardado com parafina, sempre com cuidados, porque é o que você disse, ele pode pegar fogo. Tem pessoas que têm essas latas, vamos dizer, latas, né, no seu armário e nem imaginam a preciosidade, às vezes, das imagens que estão lá que podem ser destruídas com o tempo. No caso, no documento histórico, porque esse cinejornal ele foi feito para
guardar as imagens das comemorações que tiveram vez em Ouro Fino. Então tem a chegada do governador, era o Milton Campos, no campo de aviação, recebido pelo prefeito, que era o Luiz Ulisses Qualha, e outras autoridades civis e eclesiásticas, e população também que esteve presente. Quer dizer, depois há uma série de eventos na igreja, discurso do governador, agradecimento, as cenas de ruas, escolas, esportes, também da vida econômica de Ouro Fino. Aparece o banquete que teve lugar no Eden Club. Quer dizer, todas essas solenidades estão contidas, então, nesse filme, que é um filme de 35 milímetros, e ele dá, vamos dizer, não contando com os créditos que vão ser acrescentados ao final, ele dá 10 minutos e 28 segundos, né, de projeção. Um bom tempo para a época. Ele tem o narrador, foi feita uma redação, tudo isso está na entrada, né, das imagens, legendas, que indicam como foi. Filme institucional. É um filme institucional, exatamente. É um filme que passava no cinema, é um cinejornal. Então ele é com narração, então ele é um filme com imagem e som. Ele é completo como o documento. Como dizer, as cenas registram, porque o filme vai mostrando várias cenas de rua, de igreja, de escolas, de campo de esporte. Para 10 minutos, ele é um filme que passa rapidamente por cada um desses eventos. E aí você conseguiu esse grupo de pessoas, né, da Sociedade de Ouro Fino para ajudar e pretende entregar esse filme para cada pessoa. Como é que vai ser essa participação das pessoas? Cada um vai receber uma cópia? Exato, exatamente. A proposta foi essa. Cada um adquiriria uma cota e isso dá direito a ela receba via e-mail um arquivo MP4 que ela pode assistir no celular, no computador ou na própria TV, se tiver possibilidade para tal. E isso, vamos dizer, multiplica a possibilidade desse filme ser visto por mais pessoas. Eu acho que não só as pessoas que ajudaram a recuperação, mas outras também terão interesse em ver. Com certeza. Saber um pouquinho mais sobre a história da cidade de Ouro Fino. E, Beatriz, você é uma entusiasta pelo cinema brasileiro, você fez uma pesquisa grande aí sobre Almeida Fleming, um dos pioneiros do cinema no Brasil. Exato. Enquanto estudante de arquitetura, como eu ouvia falar em casa do filme O Vale dos Martírios, que foi feito, um longa-metragem que foi feito em Ouro Fino, como eu ouvia falar em casa, isso, quando eu fui fazer então uma cadeira de cinema na Escola de Belas Artes da UFMG, eu propus então como um trabalho final da matéria, da disciplina, fazer esse audiovisual com ele. Então a escola me mandou a São Paulo, onde eu fiz a entrevista com o Fleming e montei um audiovisual com a narração dele falando. Por conta desse áudio, a universidade me mandou para Brasília para que eu exibisse esse audiovisual no Encontro dos Pioneiros de Cinema do 10º Festival de Brasília, que foi em 1997. O Fleming foi convidado, foi homenageado e foi um momento assim bastante interessante. Nós estivemos lá, conversamos, nós recordamos, né, pessoas que ele conhecia, da minha família. A minha mãe, ela ia ser uma das atrizes, a criança, a menina do filme, mas ela não pôde ser porque ela não tinha um vestido pronto, novo para o caso. Então, a tia dela da mesma idade, a Silvia Lucchesi, ela foi a atriz menina e contracenou com o irmão da minha mãe, que era, vamos dizer, sobrinho da menina, mas era mais ou menos da mesma idade. O Acaso Paulino foi o menino. Esse filme teve repercussão no Rio de Janeiro, ele recebeu comentários elogiosos na revista Cinearte. A cena das duas crianças se despedindo sobre uma árvore em Ouro Fino, ela foi publicada na revista e com muitos elogios quanto ao tratamento da luz pelo Fleming. Eu quero dizer que, nesse momento,
aparecia o Humberto Mauro ainda assinando Reinaldo Mazei, ele usava um pseudônimo, e pelo talento dele ele foi comparado ao Almeida Fleming. Então é para que a gente tenha uma noção da dimensão do Francisco de Almeida Fleming, porque todo o material de cinema dele ficou no Rio de Janeiro quando ele se mudou para São Paulo, e houve uma inundação, a Light mexeu nas tubulações e tudo estava guardado num porão. Ele perdeu todo esse material. Não sobrou. Eu achei o último fotograma desse filme com meu tio Acácio, ele guardou. E até eu reproduzi isso no audiovisual. Depois, anos mais tarde, o meu professor fez um vídeo, vários vídeos, sobre quatro pioneiros do cinema nacional. E no vídeo, eu também fui a entrevistadora, fui novamente em São Paulo. O Fleming estava vivo com 96 anos, para 97, ele nos recebeu, foi uma entrevista muito interessante, ele muito lúcido, muito inteligente. Então eu fui assistente de direção e foi esse vídeo que foi então exibido em Ouro Fino por ocasião dos 98 anos dele, com a presença dele também. Depois eu escrevi uma matéria, ele faleceu em 99, né, com quase 100 anos, e eu escrevi uma matéria sobre ele na revista Palavra, que era uma revista aqui de Belo Horizonte. Então são 4 páginas que eu ilustrei com os fotogramas que tinham não com esse, né, do filme, mas também com outros fotogramas de documentários que tinham permanecido no acervo dele. Mas como filme mesmo, ele fez 3 longas metragens, não sobrou nada. E até um disco, porque é importante falar também que ele inventou uma sincronização perfeita da fala com a imagem do cinema. Isso antes do cinema americano, 4 anos antes. Né? Ele chamou de América Cinefonema. Isso tinha um disco de cera que estava na Cinemateca de São Paulo. Eu entrei em contato, na época era o Paulo Emílio Salles Gomes, que era o diretor, e ele falou, olha, infelizmente houve um incêndio na Cinemateca e o disco se perdeu também. Então, vamos dizer, eu quis o destino que a gente não tivesse esse material. Mas foi tão marcante que isso está registrado, né? Em comentários de jornal, em reportes e tudo mais, que a gente pode ter, então, essa noção da importância do Almeida Fleming para o cinema nacional. Então, isso, eu estava em Ouro Fino exatamente por essa razão, por esse motivo, né? A comemoração dos 90 anos do Fleming, e a minha tia, então casada com meu tio, ela me confiou esse filme, e agora, então, né, felizmente, ele ainda estava em condições de ser digitalizado. Então, a gente vai ter isso aí, né, para as futuras gerações. E para rememorar, ainda tem muita gente que estava, né, em 1940. Eu era criança em Ouro Fino. Eu não me lembro com muita clareza, mas eu me lembro da minha mãe se preparando para ir ao banquete no Éden Clube. Quer dizer, muita gente vai ter, né, uma ligação direta, e outras pessoas vão ficar conhecendo mais a história, né, de Ouro Fino. Nossa, que história linda. E entrevistar o Fleming, eu tive essa oportunidade, eu entrevistei ele em 1991, na casa dele em São Paulo, com meus colegas de jornalismo também, que nós também fizemos um projeto experimental de jornalismo para provar, inclusive, que o meu avô também foi um dos pioneiros do cinema, e o Fleming cita o meu avô como também uma das pessoas que filmava, só que meu avô não foi para o mesmo caminho do Fleming. O Fleming foi para a arte mesmo, fez filmes, e o meu avô foi mais uma arte documentário, já foi um jornalismo documentário. Mas que bom, eu fico muito feliz que essas imagens estejam sendo recuperadas, que um grupo em Ouro Fino se movimentou e através de você foram mobilizadas essas pessoas. Só fazendo um adendo aqui, você é filha da Elodie Luquezzi Paulini? Exato. E ela que seria a menina do filme.
Ela seria a menina do filme, e ela não pôde ser. Você mora em Belo Horizonte? Eu moro em Belo Horizonte. Eu moro desde 1951. Meu pai era promotor de justiça, ele era de Belo Horizonte, foi nomeado para Ouro Fino e quando ele retornou, nós mudamos para cá. Mas eu continuei a frequentar Ouro Fino muito nas férias. Para mim tinha uma ansiedade que chegassem as férias para poder voltar a Ouro Fino, né? Porque era um lugar que me aprazia muito, né? Tinha uma vida social, fazia muitos passeios, piqueniques, então isso tudo fez parte da minha juventude. Tem muito tempo que eu não vou ao Ouro Fino. E agora, com a pandemia, então isso se tornou mais difícil. Mas eu tenho muitas pessoas ainda que têm contato, parentes, né, minhas e tal. O Ouro Fino está sempre presente na minha vida. Você também é escritora? Você escreveu quais livros? Tenho o meu primeiro livro, ele foi sobre a criação da cidade de Belo Horizonte, sobre arquitetura, urbanismo, os elementos todos que levaram à criação da cidade. Esse livro chama Belo Horizonte, um espaço para a República. A capital foi criada em função da proclamação da República. Depois eu parti para escrever ficção e fiz um primeiro romance que chama Sentimental com Filtro, que se passa em Belo Horizonte também em 3 tempos da cidade. Ainda eu fiz mais um romance que chama Caso Oblíquo, que eu focalizei a história para fazer uma reconstituição do Arraial do Belo Horizonte, antigo Curral del Rei. Eu quis reconstruir a história da primeira pessoa que foi enterrada no cemitério do Bonfim, que foi uma jovem de 19 anos, belga, que veio com o pai engenheiro para a construção dos palácios, a partir de serralheria nobre dos palácios e secretarias. E com isso, né, com esse enredo da vida dela que eu fui recriando, porque não tinha quase nada, mas eu fiz muitas pesquisas, eu então reconstituí esse momento, o momento anterior à inauguração da cidade. E depois escrevi alguns contos, artigos para revista. Originalmente, antes de ser arquiteta, eu fiz o curso de Belas Artes, era artista plástica, continuo ainda com a atividade de artista plástica, mas dividida com essa atividade de escrita que eu tenho. Faço traduções também, traduzi La Pelle do italiano para o português, tem uns 2, 3 anos, divido meu tempo entre essas duas atividades. Beatriz Magalhães, muito obrigada pela sua participação. Ficamos aguardando aqui o filme que vai chegar logo aí para todo mundo. Você tem uma data para isso? Eu suponho que agora falta só a finalização, montagem com esses nomes dos apoiadores e uma cartela inicial, e aí ele já vai ser enviado. Eu imagino que dentro de uns 10 dias isso já está aí na mão de todo mundo que participou. Muito obrigada pela sua participação aqui no Espaço Livre. Tá ótimo, eu agradeço. E você continue na nossa programação, agora com Vale Tudo, apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde, até amanhã, se Deus permitir.